Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal CPR Concursos. Eu sou o professor de língua portuguesa Edwilson Bezerra e a videoaula de hoje tem por objetivo diferenciar aposto de vocativo. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Aposto versus vocativo. Como eu irei diferenciá-los? Tanto o aposto, turma, quanto o vocativo são termos acessórios da oração. Isso quer dizer o quê? Que eu poderei retirá-los e a minha oração não sofrerá nenhum prejuízo sintático, ou seja, ela continuará a ter um sujeito, um verbo e um complemento, e também não sofrerá nenhum prejuízo semântico, ou seja, ela continuará a ter um sentido. Entretanto, eles são diferentes, eles são distintos. Neste ponto, eles são iguais. Entretanto, eles também são diferentes. E é aqui que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque o vocativo, ele não vai se relacionar com nada anteriormente ou posteriormente. Por quê, professor? Porque ele é apenas um chamado. Então, se eu tenho um termo, e eu sei que esse termo é acessório, e ele não se refere a nada anterior ou posterior, e eu visualizo que é apenas um chamado, imediatamente esse termo, ou seja, essa palavra, deverá ser classificada na minha prova como vocativo. No entanto, o aposto, ele já vai manter essa relação sintática, ou seja, ele vai se referir a um termo anterior ou posterior, com um objetivo. Qual o objetivo? Com o objetivo de explicar esse termo anterior ou posterior, de especificá-lo, de compará-lo, de recapitulá-lo, enumerá-lo, entre outras funções do aposto. Então, se eu tenho uma palavra, um termo, eu visualizo que esse termo se refere a um outro termo anterior ou posterior, com o objetivo de explicá-lo, especificá-lo, compará-lo, enumerá-lo, recapitulá-lo, entre outras funções, imediatamente eu deverei classificar esse termo na minha prova como um aposto. Então, um termo que se refere a um outro termo anterior ou posterior, aposto. Um termo que não se refere a nenhum outro de forma anterior ou posterior e visualizo que é apenas um chamado, vocativo. O aposto classifica-se em explicativo quando a intenção de quem escreve é explicar um termo anterior ou posterior, ou seja, fazer uma expansão semântica. Especificativo quando a intenção de quem escreve é especificar um termo anterior a um termo posterior, entre muitos. Comparativo, quando a intenção é comparar uma palavra a outra palavra, seja ela anterior ou posterior. Enumerativo, quando a intenção é enumerar um termo anterior ou posterior. Distributivo, quando a intenção é distribuir por meio dos termos um e outro um termo anterior ou posterior, representado pelo numeral 2 ou pelo numeral ambos. E o aposto resumitivo, quando a intenção é resumir um termo anterior ou posterior. E quais são as pontuações do aposto? Se o aposto for explicativo e se ele aparecer na sua prova no meio da oração, ele deverá aparecer entre vírgulas. No início, uma vírgula depois. No final, uma vírgula antes. E o aposto especificativo? Esse aposto não tem sinais de pontuação. O comparativo entre vírgulas. O enumerativo, o sinal dele chama-se 2 pontos. E tanto o distributivo quanto o resumitivo, uma vírgula antes. E quais são as pontuações do vocativo? O vocativo, que eu já sei que é um chamado, se ele aparecer no início da oração, ele deverá ter uma vírgula depois, separando o vocativo do sujeito. No meio da oração, ele deverá aparecer entre vírgulas. E no final, uma vírgula antes. Então, vamos massificar esse conhecimento por meio dos exemplos
que seguem. Exemplo número 1. Mário de Andrade, o líder do nosso movimento modernista, morreu em 1945. Eu quero saber se isso daqui é ou não uma expressão acessória. Então vamos tentar retirá-la. Mário de Andrade morreu em 1945. Quando eu retirei, imediatamente eu observei o quê? Que eu continuei a ter um sentido. Mesmo de forma direta, muito objetiva, mas eu continuei a ter um sentido. E também observei que eu tenho todos os elementos sintáticos. Um sujeito simples, Mário de Andrade, e um verbo intransitivo, que ele traz a ideia completa da ação em si. Aqui eu tenho também um adjunto adverbial, que é um termo acessório, e é adjunto adverbial de tempo, em 1945. Mas quando eu falo Mário de Andrade morreu, isso tem sentido completo. Então, isso daqui realmente é uma expressão acessória. Essa expressão, ela está se referindo a algum termo anterior ou posterior? Está se referindo ao sujeito simples Mário de Andrade. Então, se é uma expressão acessória e se refere a um termo anterior ou posterior, eu já sei que isso daqui é um aposto. Agora, eu preciso classificar este aposto. Você concorda comigo que isso aqui é uma expansão semântica sobre Mário de Andrade? Que eu estou apenas dando um esclarecimento sobre Mário de Andrade? Que eu estou apenas explicando algo sobre Mário de Andrade? Com certeza você falou que sim. Então, imediatamente, isso daqui é um aposto chamado de aposto explicativo. E o aposto explicativo no meio da oração, entre vírgulas, também poderia aparecer entre travessões e também poderia aparecer entre parênteses. E se eu colocasse esse aposto no início da oração, uma vírgula depois, ficaria o líder do nosso movimento modernista, vírgula, Mário de Andrade morreu em 1945. E no final, uma vírgula antes. Exemplo número 2. Alunos, o sinal bateu. Eu quero saber se isso aqui é um termo acessório da oração e se ele se refere a um outro termo anterior ou posterior. Bom, vamos tentar retirá-lo. O sinal bateu. Sim, a minha oração continuou a ter um sentido e também todos os elementos sintáticos. O sujeito simples, o sinal, e um verbo intransitivo, o verbo bater. Muito bem, então isso aqui realmente é um termo acessório. Esse termo acessório, ele está se referindo a um outro termo anterior? Não. Posterior? Não. É um chamado? Sim, é um chamado. Olha como eu dou ênfase. Alunos, o sinal bateu. Então, realmente, isso daqui é um termo acessório, não se refere a nada anterior ou posterior e é um chamado. Então, isso daqui na sua prova deverá ser classificado como um vocativo. E vocativo, no início da oração, uma vírgula depois, separando o vocativo do sujeito, aqui o sujeito simples, o sinal. Exemplo número 3. A cidade de Petrópolis apresenta um clima agradabilíssimo. Eu quero saber se isso daqui é um termo acessório. Vamos tentar retirá-lo. A cidade apresenta um clima agradabilíssimo. Sim, professor, é um termo acessório. Esse termo acessório, ele está se referindo a um termo anterior ou posterior? Ele está se referindo a um termo anterior à cidade, que é um substantivo comum. Se você falasse a alguém, a cidade apresenta um clima agradabilíssimo, certamente essa pessoa perguntaria, você não vai especificar a cidade? Porque cidade é um substantivo comum, há várias cidades. Então, eu preciso especificar a cidade por meio de um substantivo próprio. Então, imediatamente, eu sei que isso aqui é um termo acessório, se refere a um termo anterior, eu já sei que é um aposto, e observo que esse aposto está especificando um substantivo comum, porque há várias cidades. Então, aposto especificativo. E semanticamente quer dizer o quê? Que entre todas as cidades, somente a cidade de Petrópolis apresenta um clima agradabilíssimo. Eu estou especificando, por meio de um substantivo próprio, uma cidade que é um substantivo comum. E qual é o sinal de pontuação? Esse aposto não tem sinais de pontuação. Exemplo número 4.
Eles pensaram em todos os detalhes, dois pontos, decoração, comida, bebida e música. Então eu tenho termos acessórios aqui, mas vamos ver se realmente são termos acessórios. Eles pensaram em todos os detalhes. Eu poderia colocar um ponto aí. Entretanto, eu quero o quê? Eu quero enumerar por meio de dois pontos os detalhes. Então, eu estou aqui indicando os detalhes. Quais são os detalhes? Os detalhes são decoração, comida, bebida e música. Então, isso daqui é um vocativo? Claro que não, isso aqui não é um chamado. É um termo acessório, mas não é um chamado. E também são termos acessórios e estão se referindo a um único termo anterior, imediatamente aposto. E visualizo que o aposto está enumerando, olha aqui o sinal de dois pontos, imediatamente aposto enumerativo. Exemplo número 5. Eram dois bons atletas, um em futebol e o outro em natação. Eu visualizo que na minha prova eu tenho dois termos, um e outro. Quando eu tenho esses dois termos aqui, se referindo a um único termo anterior representado pelo numeral 2 ou pelo numeral ambos, imediatamente eu irei chamar isso aqui de aposto, o que? Distributivo. Eu sei que é um aposto, porque eu vejo que ele está se referindo a um termo anterior. Esse aposto aqui, você não vai conseguir retirar esses dois termos. É o único aposto que você não vai conseguir. Vamos ver? Eram dois bons atletas em futebol e um em natação. Isso não teria sentido. Então, realmente, eu visualizo que eu tenho as duas palavrinhas, um e outro. Essas duas palavrinhas estão retomando um único termo representado pelo numeral 2, ou poderia ser representado também pelo numeral cardinal ambos. Ó, eram ambos bons atletas. Agora eu vou distribuir em quê? Um em futebol e o outro em natação. Então, se eu tenho aqui os termos um e outro, e eles estão retomando um único termo anterior representado ou pelo numeral cardinal 2 ou pelo numeral cardinal ambos, imediatamente eu sei que isso daqui é um aposto e é um aposto distributivo. Exemplo número 6. Bebida, fumo, jogo, tudo o destruía. Presta atenção que você tem aqui uma palavra sublinhada. Essa palavra, na morfologia, chama-se o quê? Pronome indefinido. E eu uso pronomes indefinidos, como tudo, nada, ninguém ou alguém, para retomar ou recapitular termos anteriores. Então, a palavrinha tudo aqui, eu sei que ela é acessória. Vamos retirá-la? Bebida, fumo, jogo, o destruía. Então, isso daqui é um termo acessório e está se referindo a termos o quê? Anteriores. Está se referindo a jogo, está se referindo também a bebida, está se referindo a fumo. Tudo isso destruía esta pessoa aqui. Então, imediatamente eu sei que isso aqui é um termo acessório e está se referindo a termos anteriores. Imediatamente eu sei que é um aposto. Agora, que tipo de aposto? Eu visualizo um pronome definido, resumindo ou recapitulando termos anteriores. Então, aposto que resumitivo, ou poderia também ser chamado de recapitulativo. Aposto resumitivo. Exemplo número 7. Seus olhos jabuticabas brilhantes fitavam a janela. Bom, eu tenho aqui o termo jabuticabas e são brilhantes. Bom, esse termo aqui, jabuticabas, eu quero saber se isso aqui é um termo acessório da minha oração. Seus olhos fitavam a janela. Sim, é um termo acessório. Esse termo acessório ele está se referindo a um termo anterior? Sim, está se referindo a olhos. E qual é a função, qual é o objetivo de jabuticabas estar se referindo a olhos com um único objetivo? A fim de quê? De comparar. E como é que eu vou saber disso? Ó, eu posso colocar aqui o conectivo como, sem nenhum problema. Seus olhos são
como jabuticabas brilhantes. Eu estou aqui o quê? Eu estou simplesmente comparando olhos a jabuticabas brilhantes. Então, quando eu consigo colocar o conectivo como, e eu observo que há uma comparação, ó, seus olhos são como jabuticabas brilhantes. Eu estou comparando os olhos a jabuticabas brilhantes. Imediatamente eu sei que isso aqui é um aposto, porque é um termo acessório, está se referindo a um termo anterior, e eu visualizo que eu estou fazendo uma comparação. Então, aposto comparativo. Esse aposto, ele deverá vir entre vírgulas. O aposto resumitivo, uma vírgula, ó, uma vírgula antes. E o aposto distributivo também, uma vírgula antes, como eu havia falado. Exemplo número 8. Precisarei falar com vocês, queridos. Eu preciso saber se isso aqui é um termo acessório. Se continuar, no momento que eu retirá-lo, e se a minha oração continuar a ter sentido completo em todos os elementos sintáticos, sim, isso daqui deverá ser chamado de um termo acessório, de uma palavra acessória. Precisarei falar com vocês, todos os elementos aqui sintáticos. Eu tenho aqui um sujeito, o sujeito aqui oculto, eu, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um complemento. Imediatamente, se eu tenho todos os elementos sintáticos, se eu tenho aqui um sujeito oculto, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento, e a minha oração continuou a ter um sentido, imediatamente isso aqui é um termo acessório. Esse termo acessório está se referindo a um termo anterior? Não. Posterior? Não. É apenas o quê? É apenas um vocativo. Olha como eu dou ênfase. Queridos, precisarei falar com vocês. Então, isso daqui realmente, ó, é um vocativo. Por quê? Porque é um termo acessório. Esse termo acessório não está se referindo a nada anterior e nem posterior, e eu visualizo que é um chamado. E vocativo no final da oração, uma vírgula antes. Exemplo número 9. Gostaria, Mariana, de vê-la bem. Será que isso aí é um termo acessório? Vamos lá. Gostaria de vê-la bem. Sim, é um termo acessório. Está se referindo a um termo anterior? Não. Posterior? Não. É um chamado? Sim. Então, isso daqui é um vocativo, porque vocativo é um chamado. É um termo acessório que não vai se referir a nada anteriormente, a nada posteriormente, e é um chamado. E vocativo no meio da oração entre vírgulas. Esta foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, toca o sininho para ter acesso ao nosso material e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No mais, um forte abraço do professor e amigo Ed Wilson Bezerra.